atacadas por opinar na internet. Nossos corpos viram alvo de comentários, de humilhações, de violência. Não nos é permitido o erro. E quem for contra as regras não merece viver. Só em 2025, 1.470 mulheres foram mortas no Brasil. Para ficar mais claro, 4 mulheres como eu foram mortas todos os dias pelo simples fato de serem mulheres. Mas o que gera toda essa onda de ódio? Porque nós somos as mais atacadas? A misoginia é a ideia de que a mulher é um objeto a meu serviço. E se, por acaso, esse objeto não serve mais, ou se esse objeto me atrapalha, ele deve ser descartado. A história da nossa humanidade, entre aspas, é, na verdade, uma história de homens como sujeitos de privilégio de um sistema, que é esse sistema, então, que a gente chama de patriarcal, porque é um sistema justamente em que os homens são colocados numa posição principal e as mulheres numa posição secundária. Os homens são fundamentais, as mulheres não são, elas são descartáveis. TikTok estava começando, ninguém conhecia, então eu fiz uma conta lá e ninguém via conhecido meu pra meter o bedelho no que eu tava falando. E eu comecei a falar tudo que eu queria falar, tudo que eu sempre quis falar e não podia, não conseguia, porque sempre tinha alguém me podando. E eu comecei a falar lá e automaticamente começou a viralizar. Esse negócio de local de fala não existe, tá ligado? Se eu quiser falar de machismo sendo homem, eu falo. Se eu quiser falar de homofobia sendo hétero, eu falo. Tá, então por que você não fala? Porque eu acho que é mimimi. E aí eu lembro que eu tava assistindo esse mesmo vídeo no Facebook e tava assim, um barulhinho, tic, 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 coisa que nunca mais aconteceu, porque eu nunca nem vi isso, que eram os comentários se atualizando de tanto comentário que tava por segundo, assim. E aí eu tava olhando assim, meu pai me ligou. Aí eu atendi, meu pai, não olhe os comentários. Porque tinha muito ódio. Tomara que você morra, tomara que você seja estuprada. Isso aqui que eu gosto, ó. Isso aqui, essa nossa roda cheia de homem hétero, né? É isso que eu gosto. Eu acho que a internet deu voz aos covardes, né? Porque todo o ódio que eles têm reprimido, eles não podem sair na rua, você é isso, você é aquilo. Então eles utilizam de estar protegido por uma tela para destilar todo esse ódio. As mulheres não estão mais aceitando o destino que o patriarcado tinha legado a elas. E isso é compreendido pelos homens como se fosse um ataque à masculinidade deles. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez. Todo mês tem vídeos viralizados e junto com cada vídeo viral vem a onda de ódio. Mas é muito louco como defender crianças e defender mulheres atraem um ódio muito mais intenso. Então, por exemplo, esses casos de feminicídio que estouraram no fim do ano, eu recebia comentários assim, tomara que você seja a próxima. Sempre insinuando que eu deveria morrer, porque eu tô defendendo mulheres. Mimizenta de... Não perde a chance de lacrar falando de feminicídio, que afinal de contas esse termo nem existe. O que não existe é massa encefálica dentro da tua cabeça. Eu até expus alguns desses comentários, porque um homem que se ofende porque eu estou falando que nós merecemos viver, esse homem é um potencial perigo para a sociedade, né? As ameaças cresceram e uma delas fez Bruna sair por alguns meses de São Paulo por medo. Ele me mandou uma ameaça de estupro e disse que sabia onde eu morava.
Ele trabalha numa empresa, que eu não vou falar o nome, mas inclusive tem um cargo alto dentro dessa empresa e é uma empresa que tem acesso aos dados dos clientes, o qual eu sou uma cliente, né? Era uma cliente dessa empresa. Então ele falou assim, ó, eu tenho acesso aos teus dados, eu sei onde você mora. Não lembro as palavras que ele usou, mas né, dava a entender que era uma ameaça de estupro. E eu tive que ficar 2 meses na casa da minha família em Campinas. Por continuar criticando falas machistas na internet, Bruna foi ainda mais perseguida por outros homens. Ele estava disseminando aquele discurso que hoje é tão famoso dos red pills, que mulher não pode ter mais de 30 anos, não pode ser mãe solteira, mãe solo, não pode já ter tido outro relacionamento, né, ser separada, divorciada, esse tipo de discurso. E aí eu fiz essa expose, eu estava indo para um show, fui para o show, a hora que eu desci do show, o vídeo já estava 2 milhões. E aí, quando foi no dia seguinte, com esse vídeo viralizado, quando eu acordei, tinha a mensagem dele, né? Um absurdo te taxarem de machista. Só porque você ameaçou a gente de morte? Uma reação super tranquila. Povo mimizento, né? Tem uma música que eu fiz, que inclusive chama Red Pill Pill. E essa música eu até canto nos shows, né? Dizendo que é... Pode cantar um trechinho? Eu ia te pedir. Eu pedi. É assim. Eu não gosto de gorda, eu não gosto de magra, eu não gosto de baixa, eu não gosto de alta. Se tem estria, celulite, cicatriz ou sinusite, eu não gosto, porque eu sou macho alfa. Se antes os ataques às mulheres estavam na Deep Web, hoje o discurso de ódio está escancarado na superfície. É possível acessar esses grupos sem nem precisar de login e senha. 7 milhões de mensagens publicadas em 85 comunidades públicas do aplicativo de mensagens Telegram foram monitoradas pelo Desinfopop da Fundação Getúlio Vargas. 225 mil pessoas fazem parte dessas redes de ódio. De 2019 a 2025, os pesquisadores verificaram um crescimento de quase 600 vezes nos conteúdos misóginos. São mais de 3 milhões de publicações e comentários atacando mulheres. O diagnóstico deles é que a masculinidade e os homens estão sob ataque estrutural, né? Que a gente vive numa era em que as mulheres ganharam muito poder e que isso se expressa de uma forma negativa e que ataca eles, né? De uma forma agressiva contra eles, homens. Então, que eles estão quase numa missão de se proteger. E nesse mundo à parte, termos como homem alfa, incel, red pill, migtol, nofap, cada um com sua explicação para colocar a culpa na mulher por suas frustrações, aparecem como narrativas simples e em forma de memes em redes sociais que capturam a atenção de meninos e homens. A gente tem que se preocupar com isso, com esses homens que estão por trás na internet e tem esse planejamento de cooptar esses meninos, esses homens, mas se preocupar principalmente com o discurso. O que está chegando na ponta? O que está chegando para aquele menino que ele não entende o que ele está sentindo, mas ele sente um ódio. Esse discurso de violência, de ódio contra as mulheres, ele costuma estar acompanhado de outras formas de ódio. Então a gente mapeou discursos de ódio de classe, discursos racistas, discursos transfóbicos. Este ódio também se reflete em números. Em 2024, foram mais de 2.500 denúncias de crimes de ódio contra mulheres. Já no ano passado, este número disparou, com cerca de 8.700 casos de misoginia na esfera digital, um crescimento de 225%. Eu gosto muito do conceito de Freud de falo, que essa posição masculina, ela não é uma posição forte, viril, ela não é uma posição assim. Ela é a posição da farsa. A posição masculina, ela é tão farsante, essa poderosa, essa dominante, ela é tão frágil, ela é tão farsa,
que ela precisa da violência para disfarçar a sua própria fragilidade. 11, bola que veio cruzada lá. Esta fragilidade que não quer permitir que espaços considerados masculinos tenham uma voz feminina. O desvio de cabeça, a zaga corta, ela fica viva, a goleira saiu mal. Gol! O futebol sempre esteve presente assim na minha vida, né? Desde muito menina. Eu não sei nem qual foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. E em determinado momento eu comecei a olhar, poxa, eu gostaria de trabalhar, né, nesse ambiente, né? Eu gosto de esporte, especialmente do futebol, a paixão, né, que o clube desperta na gente, Só que eu não via, né, muitas mulheres, né, realizando esse tipo de trabalho, né? Em uma pós-graduação em jornalismo esportivo, veio a possibilidade de criar um site, As Damas do Esporte. Com a experiência, Luciana logo conquistou o espaço de narradora profissional de futebol. E aí, começaram também os ataques misóginos. Eu comecei a sentir isso mais fortemente quando eu fui fazer a transmissão do Campeonato Carioca, onde uma das funções é você interagir com a sua audiência, né, com aquele chat ali. Então, eu tinha que ler e interagia. E aí você começa a ler coisas assim absurdas, né? Vai lavar louça, o que tá fazendo aí? Quando você dá boa noite e vê que já é uma mulher, nem te ouviu, nunca te viu, primeira vez, não serve para estar aí. Eu tive um problema de saúde que eu tive que tirar a tireoide. E na ocasião foi um pouco traumático, porque aquela cirurgia poderia acabar com a minha voz, poderia causar algum problema, e eu não poderia mais trabalhar. Então eu fiquei psicologicamente bastante abalada, fiz a cirurgia, consegui passar por isso, e teve uma pessoa, um médico, que escreveu que era melhor ter ficado sem voz, e que isso seria melhor. A bola tá rolando, tá valendo, vem com a gente. Querendo ou não, você acaba também, durante uma transmissão, ficando com muitos cuidados, sabe? Para você não escorregar em nenhum momento, e você acaba deixando de ser você, porque você tem que se preocupar com tanta coisa, né? Eu não sei se os homens têm esse mesmo receio. Tenho para mim que não, né? Nós, mulheres, a gente se cobra muito mais, porque um homem erra alguma coisa durante um jogo, errou e tal. Mas a mulher, se ela errar, tá vendo? Foi botar mulher não sabe de futebol. Chamou a jogada um pouquinho mais atrás, Mona Lisa tentou o levantamento, a bola explode ali na marcação, vai ficar... Eu já sou referência para outras pessoas, coisa que eu talvez não tive. E isso pode fazer com que outras meninas, mais cedo, desenvolvam seus talentos mais cedo e possam, né, dar frutos ainda melhores e maiores. Empurrou pro fundo da rede! Logo no comecinho do jogo já sai na frente o Flamengo, a gente revê a jogada, a Fernanda faz o levantamento. Eles já apareceram oferecendo recompensas para quem me matasse. Era janeiro de 2008 e eu estava morando em Detroit, Michigan, né, nos Estados Unidos, fazendo doutorado de sanduíche. E aí eu tive a ideia de fazer o blog, né? Que, como eu sempre fui feminista, o blog, né, rapidamente se tornou um blog feminista. Depois de 2 anos de blog, a partir de 2010, os ataques digitais começaram a ficar mais intensos. Ameaças de morte, de estupro, de tortura, desmembramento. Os haters não se limitaram a ameaças. Criaram um site para atacar a professora e informações pessoais dela vazaram na internet. Apesar de mais de 80 mil denúncias feitas, a página ainda ficou 9 meses no ar. Eles já apareceram oferecendo recompensas para quem me matasse
e para quem matasse o Jean Willis, que era, na época, né, o deputado federal, o único deputado federal abertamente gay, né? E nisso tudo a polícia não falava com a gente, a polícia não dava uma resposta. Em 2012, Marcelo Melo e Emerson Rodrigues foram presos por esses ataques e condenados a 6 anos de prisão, mas cumpriram apenas 1 ano e meio e foram soltos. Marcelo foi preso novamente em 2018, o primeiro brasileiro condenado por terrorismo digital, e hoje cumpre pena de 41 anos. Há 10 anos, Lola faz parte do Programa Nacional de Defensores de Direitos Humanos Ameaçados e os ataques seguem até hoje. Eu notei uma mudança em 2020, né? Em dezembro de 2020. E aí eu vi, né, que eram meninos de 13 anos, 14, 15 anos. E na época eu nunca tinha ouvido falar do Discord, né? Mas eles eram de comunidades do Discord. Então eles conheciam muito bem os masculinistas, né? E queriam chamar a atenção dos masculinistas adultos. Então, queriam imitar, queriam cometer, já prometiam massacres em escolas, né? Ironicamente, a rede de ódio contra Lola deu visibilidade para a professora e, com isso, vieram mudanças. Em 2018, foi sancionada uma nova lei, a 13.642, que ficou conhecida como Lei Lola. Agora cabe à Polícia Federal investigar crimes de ódio contra as mulheres na internet. Desde discursos ou postagens, né, que trazem ali ou buscam a normalização da violência, até conteúdos extremos que fomentam e até estruturam a prática de atos extremos, homicídios, ataques, uma cultura de estupro contra mulheres. Um discurso crescente entre os mais jovens nas plataformas digitais, como observado pela delegada à frente do Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que investiga crimes envolvendo crianças e adolescentes. Está tudo na superfície, muito acessível, é aquela rede social conhecida, é aquela plataforma digital utilizada para games, conhecida por todo mundo. Não são servidores fechados, como muitos pensam. Muitos memes, eles começam algo muito engraçadinho, falando algo do cotidiano, falando de piadas muito inofensivas, digamos assim. Mas na medida que os meninos e homens vão consumindo aquele canal, aquele perfil, a gente consegue perceber que as piadas, digamos assim, vão se tornando crime. Cada vez busca-se plataformas com menor moderação, até que efetivamente em canais específicos, em grupos específicos, há postagens alusivas expressamente, por exemplo, à normalização do feminicídio, ou como o feminicídio contribui para uma evolução social. Então nós estamos falando desse nível de violência. A própria delegada Lisandréia também acabou se tornando uma vítima destes ataques. Eu comecei a receber inúmeras ameaças de morte, descobriram onde eu morava, começaram a ligar no meu telefone incessantemente, eles matavam animais, bichinhos mesmo, gatinhos, cachorros, e escreviam com o sangue desses animais meu nome, pediam para as vítimas se cortarem com meu nome, né? Acabavam fotografando aquilo e postando no Instagram, me dedicando. Foi a reação porque eu incomodei. Se na internet eles começam os discursos de ódio com memes e uma linguagem que parece divertida e pouco ofensiva, por que não atacar com a mesma moeda? Esta foi a ideia da atriz Cláudia Campolina, com um mundo invertido. Estou sendo acusada de importunação sexual. Agora eu entendi, falando com a minha advogada, o caso. Por ter tentado beijar à força e por tentar pegar na pingola à força. Na pandemia, eu pensando no que eu queria fazer, eu estava numa época que eu estava assistindo muito conteúdo na internet por estar em casa e vendo muita coisa aparecer no algoritmo de Red Pill, desses conteúdos de ódio contra a mulher. E aí eu falei, já sei, eu vou criar um vídeo escrito embaixo na legenda, se o feminismo fosse igual ao machismo. E nesse vídeo eu vou jogar várias frases que a gente escuta, das frases mais clichês do mundo, invertendo o gênero para ver se as pessoas entendem que se feminismo fosse a mesma coisa, as mulheres feministas estariam falando esse tipo de coisa e elas não falam. E aí, mana, beleza? Adivinha onde é que eu vou hoje?
louco, não te contei com um amigo do Roberto, um piranha, descobriu que toda vez que a gente vai lá, vem escrito churrascaria 69 na porra da fatura do cartão de crédito. Conhece o Roberto, né? Surtado. Agora, toda vez que chega a fatura aqui em casa, ele confere item por item. Tudo de horrível que a minha personagem fala, e eu sempre gosto de deixar claro que ela é uma grande vilã, ela não é uma pessoa legal. Então, você sentir uma personagem agindo como você viu os homens agindo com você a vida inteira é um alívio e uma risada louca. Então, as mulheres ficam muito felizes e alegres. E, é assim mesmo. O segredo? Não contratar cara que não fez vasectomia ou então que é pai. Porque aí eles não conseguem. É muita coisa pra dividir tarefa. Se a mulher deixou você sair de casa assim, com todo respeito, mas você tá uma delícia, hein? Nossa, sério, esse Gustavo é gostoso demais. Os homens que chegam, muitas vezes, ficam com muita raiva. E aí, eles xingam muito. E xingam falando as mesmas coisas que a minha personagem fala. Então aí fica mais horrível ainda, porque eu falo, bom, você tá vendo que a minha personagem existe porque você fala isso? Vai morrer solteira, você e suas seguidoras. Mulher tem que ser doce. Primeiramente que não tá valendo a pena casar hoje em dia pra nenhuma mulher. Na época das nossas avós, o homem não ficava na internet fazendo grupo de Red Pill por causa de um chifrezinho, que é uma coisa que toda mulher coloca na cabeça do homem quando tá no período da ovulação. É uma questão de instinto, de hormônio nosso. Se o discurso de ódio está cada vez mais perceptível no ambiente digital, há quem tenha visto na misoginia uma oportunidade para ganhar dinheiro. Uma pesquisa observou mais de 76 mil vídeos para analisar a machosfera no YouTube. Os vídeos analisados somam quase 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. 137 canais apresentavam conteúdo misógino. 80% destes canais utilizam estratégias de monetização, como anúncios, superchat, doações e vendas de produtos. Por que as plataformas estão dando dinheiro para canais que reproduzem a misoginia? Por que as plataformas, e isso existem estudos que comprovam, estão entregando em menos de 15 minutos conteúdos misóginos para meninos jovens dentro dessas plataformas de vídeo? Por que elas ainda não estão sofrendo sanções? De acordo com a pesquisa, alguns influenciadores cobram até R$1.000 por consultorias individuais de desenvolvimento pessoal masculino, que inclui técnicas de manipulação, desumanização e violência psicológica. Você pode só procurar sites de algumas figuras públicas, Red Pill, que estão vendendo cursos sobre, de fato, como se reencontrar como homem. E aí passa desde investimento até própria roupa ou comportamento, né? Não só eles não são punidos e o conteúdo deles não é retirado, que é um conteúdo de ódio, né? Mas eles ainda ganham dinheiro, as plataformas ganham dinheiro com eles também. Em nota, o YouTube afirmou que possui uma combinação de inteligência de máquina, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar material suspeito. Quando o material viola as regras, é detectado e removido. A empresa ressalta que não são permitidos vídeos com discurso de ódio, assédio e cyberbullying. Em janeiro do ano passado, a Meta, a empresa responsável pelo Facebook, Instagram e Threads, anunciou que iria reduzir a moderação, simplificar a política de conteúdo, retirando restrições de tópicos como imigração e gênero e restaurar o que chamou de liberdade de expressão. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas. E a gente sabe que o ódio gera engajamento e que essa é a máquina deles, desde sempre manter as pessoas conectadas o máximo possível. Também em nota, a Meta afirmou que não permite conteúdo que promova ataques contra pessoas com base em características como raça, etnia, nacionalidade, deficiência, religião, casta, orientação sexual, sexo, identidade de gênero e doença grave. E ainda disse que remove esse tipo de conteúdo quando identifica violações. Liberdade em um mundo imaginário repleto de diversão. Foi isso que atraiu Liza, conhecida como Legolas, ao mundo dos games. Mesmo ainda durante a infância, eu tinha vontade de trabalhar com games, né? Só que nos anos 90 era meio surreal pensar esse tipo de possibilidade, né? E aí quando veio a oportunidade, que bom que eu estava pronta. Um universo imenso, mas onde a cultura masculina ainda tenta dar as cartas. Quem se arrisca neste ambiente, além de enfrentar muito preconceito, convive com os ataques misóginos.
E tem umas skinzinhas novas pra gente ver também, então já senta aí, já fica de boa a gente bater aquela gameplay e bater um papinho também, beleza? Durante muitos e muitos anos do cenário eletrônico competitivo, não existiam mulheres nas transmissões oficiais. Então eu fui uma das primeiras, e aí por conta disso, né, a gente acaba se destacando e acaba também sofrendo alguns ataques mais pesados. 2 segundos em todos os níveis? O fato de eu estar lá fazendo meu trabalho é o suficiente para inspirar outras pessoas, para fazer elas correrem atrás do sonho delas, apesar das dificuldades, apesar da hostilidade que às vezes a gente tem nesse meio, e fazê-las ver que é possível, né, criar espaços nessas áreas, se desenvolver nessas áreas e atuar nelas. Legal, legal. E o W também aumenta isso. Lágolas, Lola, Cláudia, Bruna, Luciana e tantas outras mulheres que sofreram ataques de ódio na internet têm em comum também uma outra luta, uma lei que criminaliza a misoginia. A misoginia precisa urgente ser criminalizada. Porque hoje o ódio contra qualquer minoria é crime, menos contra as mulheres. Ter uma legislação específica para isso coíbe um pouco mais, né? Eu acho que a pessoa, ela passa a pensar 2 vezes antes de fazer aquele tipo de coisa, né? Principalmente por conta desses valentões que se acham acima da lei. Por vezes a gente fica navegando ali no Código Penal para tentar achar uma tipificação adequada. E às vezes nem sempre é possível, né? E a gente acaba contribuindo com a impunidade. Enquanto isso, meninas e mulheres estão sendo mortas, meninas e mulheres estão sofrendo violência cibernética, estão cometendo suicídio por não suportarem a violência dentro da internet, e meninos estão sendo radicalizados. E é isso, a gente vai desistir dos meninos que estão sendo radicalizados? Temos vários exemplos de homens famosos. Homens famosos que cometem crimes hediondos, perversos, e eles ficam soltos. Continua no futebol dele, continua fazendo o show dele, continua atuando em novelas, continua ganhando prêmio. Aí o Jurandir tá aqui, vê assim, pô, você não aconteceu nada com ele. O que é um comentáriozinho na internet?